E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é o canal de viés auto-libertário. Aqui eu falo sobre economia, filosofia, política e ética, por essa perspectiva. Bom, o vídeo de hoje eu vou iniciar uma série nova aí, eu quero fazer a leitura comentada do livro Uma Breve História do Homem, do filósofo alemão Hans Hermann Hoppe. Então hoje eu vou abordar somente a introdução do livro, fazer alguns comentários gerais, ler um pouco. Mas para quem não conhece o livro, o Hoppe, vamos dar uma pequena introdução aí sobre o pensamento dele. Ele é um filósofo austro-libertário, então ele é também desse viés que eu sigo o canal. Hoje ele é o maior pensador libertário vivo e eu diria que ele é uma leitura obrigatória para qualquer conservador estatista que quer se desafiar intelectualmente e desgarrar dessa defesa do Estado, como meio de defesa social ou de coesão social, enfim, o Hoppe é bastante provocador nesse aspecto. Tem uma obra dele que provavelmente será a próxima que eu farei leitura comentada, que é o Democracia, o Deus que Falhou. Por enquanto vai ser essa aqui. Eu vou fazer essa leitura comentada em 3 partes, 4 partes na verdade, que serão a introdução, que é a que será feita hoje, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Do que se tratam os capítulos, do que ele quer discutir nesse livro, o que o Hoppe quer discutir nesse livro. Ele fala sobre a introdução, ele se propõe a fazer uma reconstrução austro-libertária da história. O capítulo 1 é sobre a origem da propriedade privada e da família, então os subcapítulos são o cenário, história, o problema, teoria, solução, teoria e história. São subcapítulos. O capítulo 2 é da armadilha malthusiana à revolução industrial, reflexões sobre a evolução social. Então o que ele vai discutir? Ele vai discutir como que a revolução industrial ajudou a melhorar a produtividade da humanidade e, consequentemente, fugir da armadilha malthusiana. Que é essa armadilha malthusiana? Ela vem de um filósofo, um pseudo-filósofo, um maluco das ideias, não vou chamar de filósofo, porque filósofo é o Hoppe, esse cara é um maluco das ideias, chamado Thomas Malthus, era um cara inglês, e ele dizia o seguinte, que o crescimento populacional ele nunca vai superar a produtividade da mão de obra, então, portanto, quanto mais cresce a humanidade, mais as pessoas morrem porque não tem como superar essa armadilha. E por isso que é chamada de armadilha malthusiana. Todo bom vilão da cultura pop, ele se baseia nessa questão de Thomas Malthus, de que a superpopulação... Você quer um exemplo disso? O Albert Wesker, no Resident Evil 5, ele tem essa ideia... Ele até fala, ó, esse mundo tá superpopulado, não sei o que, eu vou julgar o mundo e só os aptos vão sobreviver. É um pensamento malthusiano. Outro exemplo famoso, mais recente, é o Thanos no Vingadores. Quando ele dá o estalo dele lá, que ele mata metade do universo, é um pensamento malthusiano, que ele acredita que não tem comida para todo mundo, não tem como todo mundo sobreviver. Então você vê que as ideias desse Thomas Malthus, embora sejam ideias burras, e o Hoppe vai provar isso no capítulo 2, elas estão muito vivas na cultura pop, e é basicamente a ideia de vilões de maneira geral. Existem 3 perfis de vilões, basicamente o vilão estilo Joker, que é um vilão maluco que faz o que quer porque tipo, ele é maluco, o vilão malthusiano, que quer destruir metade da população porque sim, e aquele vilão maluco que quer dominar o mundo, basicamente. Tem um 4º perfil, na verdade, que é tipo o vilão justiceiro social, que é tipo o cara lá do Pantera Negra, lá, o vilão do Pantera Negra. É um exemplo disso, para pegar filmes que estão mais recentes. Então, você vê que o Thomas Malthus é um cara bastante importante, até na cultura pop, de fugir das ideias dele. E o capítulo 3, que será o último capítulo dessa série, é o capítulo da aristocracia, a monarquia e a democracia. É um capítulo que o Hoppe discute um pouco, brevemente, as diferenças entre monarquia, democracia, enfim. E ele defende que a aristocracia é um governo melhor do que o governo atual democrático que a gente tem. Enfim, o Hoppe é um grande crítico da democracia, não à toa que a grande obra dele e desse século, para mim, aral, basicamente, de todas as obras que já escritas nesse século, é o Democracia, o Deus que Falhou. Nesses 21 anos aí que a gente tem do século 21, ninguém escreveu uma obra melhor do que Democracia, o Deus que Falhou. E sim, o ano 2000 ele conta como o último ano do século XX, o século XXI começou em 2021, então... 2001, na verdade, perdão. E 2001 foi o ano que foi lançado Democracia, o Deus que Falhou. Enfim, feita essa longa introdução, como é uma leitura comentada, os links padrões na descrição. Terão os links para compra e download do livro. Esse livro está disponível gratuitamente. Vou deixar no site do Instituto Rothbard para você fazer a leitura. Vou deixar por padrão também
a leitura comentada, a leitura do capítulo 10, aliás, não a leitura comentada, mas o capítulo 10 do livro Democracia, o Deus que Falhou, separado em um artigo na descrição de todos esses vídeos, para você se informar, ler sobre isso, principalmente se você é um conservador estatista, desafio você a ler pelo menos esse capítulo desse livro e fortemente questionar suas convicções na defesa do Estado. É a minha ideia aqui, essa leitura comentada ela não será feita tanto para libertários, mas sim um pouco uma provocação para não estatistas, para não libertários, perdão. E assim, feita essa introdução longa, eu espero que a esse momento você já tenha se inscrito no canal, tenha compartilhado o vídeo, curtido, enfim. E vamos a ela aí finalmente. Desculpa pela introdução longa, mas enfim, é a primeira parte, preciso dar uma introdução à introdução. Entrando aqui nas palavras do Hope, a introdução do livro, uma reconstrução austro-libertária. Lembrando, eu não vou ler tudo, eu só vou fazer alguns comentários. Então, o que ele coloca aqui? Palavras do Hope. Os estudos seguintes tentam explicar 3 dos principais eventos da história da humanidade. Primeiro, explica a origem da propriedade privada e principalmente da propriedade agrícola da família e da unidade familiar com bases fundamentais da agricultura e da vida agrária, que teve início há cerca de 11 mil anos, com a Revolução Neolítica no crescente fértil do Oriente Médio, e que desde então, até praticamente o fim do século XIX, veio a moldar e deixar uma marca profunda na vida humana em todos os lugares. Ou seja, o Hope vai pegar desde o começo de como a agricultura se desenvolveu, que foi praticamente quando a humanidade deixou de ser nômade e passou a se assentar em um lugar específico e começou a formar estados, vamos colocar assim, não estados ainda, no sentido moderno, mas uma ideia de cidades, clãs, famílias, enfim. Essa é uma época bastante importante para entender a humanidade atual. Seguindo com as palavras do Hope. Depois explico a origem da Revolução Industrial, que teve início por volta de 1800, há cerca de apenas 200 anos, hoje um pouco mais, 222 anos, na Inglaterra. Até então, e durante milhares de anos, a humanidade viveu em condições malthusianas, aquilo que eu falei, não vou entrar muito em detalhes aqui. O crescimento populacional ameaçava constantemente os meios de subsistência disponíveis. Todo aumento de produtividade era devorado rapidamente por uma população cada vez maior, de modo que o rendimento da maior parte da população era constantemente reduzido ao nível de subsistência. Há apenas 200 anos é que o homem tem sido capaz de combinar o crescimento populacional com um aumento no rendimento per capita. Por fim, explica a origem paralela e o desenvolvimento do Estado como um monopólio territorial das tomadas de decisões, ou seja, uma instituição com poder de legislar e de cobrar impostos dos habitantes de certo território, e sua transformação a partir do Estado monárquico, com seus reis absolutos, no Estado democrático com o povo absoluto, um dos principais eventos no decorrer do século XX, que foi basicamente o tema, que foi o que aconteceu na Primeira Guerra, quando caiu os regimes monárquicos na Europa. Você teve a queda da monarquia na Rússia com a Revolução marxista-leninista ali, né, a Revolução Russa. Depois você teve a queda do Império Austro-Húngaro também, com o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, enfim, aquela história que a gente estuda, que aquilo ali foi o gatilho para a guerra. É uma coisa que aconteceu. Poucos impérios, no sentido do que tinha antes, se mantiveram monárquicos. Talvez o Império Britânico ainda seja um exemplo, embora já não seja de longe um império, mas enfim, ainda é uma monarquia. Ainda tem monarquia na Espanha, por exemplo, mas a maior parte das monarquias é só uma monarquia de fachada. Quem manda na prática é o parlamento e o primeiro-ministro e os deputados, enfim. Enfim, aqui seguindo, basicamente eu não vou ler essa parte, mas o que o Hope quer dizer aqui? Ele fala que assim, se isso bastava como introdução, e se você quer ser um leitor mais filosófico, ele desenvolve alguns pensamentos aqui. Então, o que ele faz, o que ele explica aqui, pegando algumas palavras dele. De acordo com a filosofia empírica, questões normativas de justiça, de certo e errado, não são em nenhum aspecto científicas, e por consequência a maior parte da sociologia moderna e científica está dogmaticamente comprometida com alguma forma de relativismo ético, do tipo vale tudo, e a filosofia empiricista conclui categoricamente a existência de qualquer lei e axiomas não hipotéticos, não falseáveis ou sintéticos. Assim, a sociologia moderna está dogmaticamente comprometida também com alguma forma de relativismo empírico, do tipo tudo é possível. Não se pode ter certeza de nada e nada pode ser excluído inicialmente. O que o Hope quer colocar aqui resumidamente nesse capítulo? Ele vai fazer uma defesa
como é que eu posso dizer? Da teoria dele da ética argumentativa, muito superficialmente, tá? Eu vou deixar aqui na descrição os vídeos separados da leitura comentada que eu já fiz do Teoria do Socialismo e do Capitalismo, uma outra obra do Hoppe, separadamente do capítulo 7, que é quando o Hoppe discute a questão da teoria ética dele. Vou deixar esses vídeos separados para você assistir. Se você quiser assistir a leitura comentada também inteira, vou deixar o link da playlist, recomendo fortemente. É longa, são 42 vídeos, mas vale a pena. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que essa contaminação positivista, vamos chamar assim, ele não usa esse termo, mas eu vou usar esse termo, ela destruiu a ideia de falso, verdadeiro, por causa do Karl Popper, basicamente, com essa ideia de que tudo tem que ser falseável, que se não for falseável, não é ciência, enfim. Os empiristas usam isso, os empiricistas, né, como ele chama aqui. Então, é um problema, porque essa galera é muito relativista em termos éticos, acredita que nada é verdade, não existe verdades objetivas, enfim. Há muito relativismo filosófico, muito sofismo. O Popper era, de certa forma, um aspecto geral, um sofista. Eu não... Assim, o Popper não tá na minha lista de filósofos preferidos, certamente tá na minha lista de filósofos não preferidos. Que, enfim, as ideias dele causaram muito danos. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Um pouco das palavras do Hoppe de novo. Meus estudos são e fazem tudo que um bom empiricista não deveria ser e fazer, pois considera a filosofia empiricista positivista equivocada e não científica, e julgo sua influência, sobretudo nas ciências sociais, um claro desastre intelectual. Então é o Hoppe mais ou menos indo nessa linha que eu concordo de que sim, a filosofia empiricista positivista ela é um desastre, ela é o que embasa atrocidades como Estado, impostos, regulações econômicas e todo tipo de atrocidade que a gente tem que suportar hoje em dia, que sinceramente é um absurdo que ainda exista tamanha coisa. E aqui ele segue fazendo uma defesa. É comprovadamente falsa a ideia de que a ética não é uma ciência, de que princípios universais de justiça não existem e que não há um critério verdadeiro, não arbitrário, para distinguir o progresso do declínio moral. Da mesma forma, é comprovadamente falso dizer que não existem leis universais e invariáveis da ação, interações humanas, ou seja, que não existem leis ou que não é possível e que não pode ser realizado em questões humanas, e que não existe critério não arbitrário para julgar ações como corretas e bem-sucedidas, ou incorretas e falhas para dado problema subjetivo. E aqui ele faz uma defesa da questão quanto à segunda afirmação dita positiva, ou seja, da questão que não é falseável, enfim, essa parte. Ele joga basicamente a escola austríaca base ali na mesa, ou seja, o Princípios da Economia Política do Karl Menger, que é o livro que funda a Escola Austríaca de Economia. Um dia eu pretendo trazer a leitura comentada dele aqui. E aí depois ele cita o Mises e o Ação Humana, que eu tenho aqui, inclusive dá pra vocês verem ele aqui, ó. Tô apontando o dedo, tá ali em cima. E um dia eu vou fazer a leitura comentada dele aqui no canal. E aí ele cita basicamente que essa galera veio que foi conhecida como Escola Austríaca de Economia só porque a galera inicial era austríaca, o Hayek, o Bombaverk, o Mises, enfim. O Hayek e o Mises já são uma galera de segunda geração, de terceira geração, vamos dizer assim. O Mises e... aliás, o Hayek e o Bombaverk, o Menger é o fundador, o Hayek, o Bombaverk já seria um cara de segunda geração mais ou menos, e o Mises e o Hayek uma terceira geração ali mais ou menos, vamos colocar assim. Mas esses quatro pensadores estudavam entre si, inclusive o Menger ele dá aulas para o Mises no seminário de filosofia que tinha na Universidade de Viena, na Áustria. E se inventarem a máquina do tempo algum dia, sei lá, se for possível voltar para o passado, eu gostaria de ter uma aula com Karl Menger nesse seminário de economia da Universidade de Viena. Joseph Schumpeter, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, o Weber estava lá também, e o... Caraca, esqueci agora, o Bombaverk. Olha o nível do QI dessa turma. Tipo, a gente tem algum dos maiores economistas da história no mesmo teto sendo ensinado por um dos maiores economistas da história. A experiência disso deve ser surreal, cara. Se algum dia puder voltar no passado, eu voltaria para esse ponto em específico. Seria o lugar que eu voltaria. Ter aulas com o Karl Menger na Universidade de Viena. Eu teria que fazer umas aulas de alemão antes, mas enfim, vale a pena. E
E aí ele segue: fornece a base intelectual para um sistema grandioso e abrangente de leis verdadeiras e não hipotéticas da ação humana, da praxeologia, a lógica das ações, e de leis praxeológicas. O que é praxeologia, caso você não saiba o que é? Praxeologia é a ciência que estuda a ação humana. É basicamente o que é esse livro aqui, o Ação Humana. O Mises ele faz deduções econômicas a partir do axioma da ação humana. Por que é um axioma? Porque o Mises formula a seguinte proposição: humanos agem para sair de um estado de menor satisfação para um de maior satisfação, utilizando recursos escassos para tal. E você não pode negar isso sem você cair numa contradição performática, porque se você for argumentar que humanos não agem para sair de um estado de menor satisfação para um de maior satisfação, você está usando o seu corpo, um recurso escasso, e um meio, a argumentação, para chegar a um fim que é negar essa proposição. Então, portanto, você está caindo numa contradição performática, e quando você cai numa contradição performática ao tentar negar uma afirmação na filosofia, essa ação é chamada, essa proposição é chamada de uma proposição axiomática, porque é algo que você não consegue argumentar sem presumir que ela esteja certa, basicamente. Bom, e aí ele segue defendendo: qualquer explicação de eventos históricos precisa levar em conta a praxeologia, e principalmente Mises, e os empiricistas é que são insuficientemente empíricos em suas obras. Ao negar ou ignorar as invariáveis e constantes praxeológicas, inerentes às suas observações do mundo social, eles não conseguem distinguir a floresta das árvores. Eu adoro o sarcasmo do Hope. É muito, muito legal ler esse sarcasmo dele. Enfim, e aqui ele segue, ele vai citar o Hope, aliás, o Rothbard, o Ética da Liberdade. Ele fala da tradução da tradição das leis naturais dos estoicos, passando pelo direito romano escolástico até a tradição moderna e secular dos direitos naturais. Todo um corpo de leis e de literatura erudita sobre o direito emergiu no século XIX, o que deveria envergonhar qualquer relativista ético. Então ele volta lá para o século XIX para defender a teoria ética, porque o século XX, em termos de ética, bom, foi um desastre. Basta ver que a gente teve o tiozinho do bigode, os dois, né, o da esquerda e o da direita, né, como chamam. Enfim, não vou falar o nome deles aqui, que o YouTube não gosta muito, mas vocês sabem o que eu tô falando, o da Rússia e o da Alemanha. Os tiozinho bigodudo lá. E aí ele segue aqui uma parte que eu acho interessante, qual que é a proposta dele. Os eventos da história humana que pretende explicar não são necessários e pré-determinados, mas e sim eventos contingencialmente empíricos. Portanto, meus estudos não são exercício de teoria econômica ou libertária. Eles precisarão contar a história como ela realmente aconteceu e levar em conta todos os fatos conhecidos. E aí ele fala que ele não vai ser nada original, que ele só vai dar uma interpretação com base na teoria correta que ele considera para poder interpretar os fatos e dados, enfim. É o que ele coloca aqui. E aí, vamos lá, um pouco que ele fala sobre a Revolução Industrial. Algumas palavras aqui do Hope sobre a Revolução Industrial. Da mesma forma, a Revolução Industrial é reconstruída como outro grande salto no desenvolvimento da racionalidade humana. O problema do equilíbrio entre a Terra e o tamanho populacional, que fora temporariamente resolvido com a invenção e a posterior disseminação e imitação mundial da agricultura, precisaria ressurgir mais cedo ou mais tarde. Ou seja, ele formula aqui a hipótese que a Revolução Industrial é só basicamente a Revolução Agrícola, né, do período Neolítico ali, em larga escala. E, de certa forma, não está muito errado, não. É mais ou menos por aí mesmo. Conforme a população aumentava, o rendimento per capita só poderia aumentar na medida em que a produtividade superasse o crescimento populacional, mas aumentos constantes de produtividade, ou seja, a invenção contínua de instrumentos novos e mais eficientes para produzir cada vez mais, requerem um nível continuamente alto de inteligência, de criatividade, de paciência e de inventividade. Em todos os lugares, desde que falte um nível alto de inteligência, o crescimento populacional levará a um menor, e não ao maior, rendimento per capita. A Revolução Industrial, portanto, marca o ponto em que a racionalidade humana atingiu um nível alto o bastante para tornar possível a fuga do malthusianismo. E a fuga é reconstruída como resultado da reprodução, ao longo de muitas gerações, de uma população mais inteligente. E aqui, basicamente, ele argumenta que, assim, à medida que as pessoas foram ficando mais inteligentes, esses genes foram passados para as próximas gerações e, consequentemente, você teve um aumento no QI da população, que, inclusive, está sendo reduzido porque, né, o progressismo está tomando conta da sociedade e progressistas, bom, eles não são lá o ápice do QI da humanidade, né, enfim. Enfim, seguindo aqui com algumas outras palavras do Hope. Vou pegar aqui o finalzinho para voltar. E, portanto, como grandes evoluções intelectuais, o terceiro evento importante de ser explicado é a invenção do Estado. O Estado é um monopólio territorial na tomada de decisões
e sua transformação subsequente de Estado monárquico a democrático é reconstruída como produto de uma sequência de acúmulos de erros intelectuais, morais e econômicos, e como um retrocesso no desenvolvimento da racionalidade humana e uma ameaça crescente às conquistas obtidas com a Revolução Industrial. Por definição, o Estado não pode alcançar o que deveria. Ele deve gerar justiça, ou seja, pode dar suporte à lei e impô-la, mas com o poder de legislar o Estado pode, e inevitavelmente vai, burlar a lei e criar leis a seu favor, de modo a produzir a injustiça e a corrupção moral. E no momento que eu estou gravando isso, é do dia seguinte a decisão do Alexandre de Moraes de bloquear contas de diversas empresas monocraticamente. Então é o Estado corrompendo a lei para poder fazer absurdos como isso. Então isso aqui, para quem é brasileiro, não é nada muito que você não tá vendo todo dia no noticiário falando: ah, olha só, o Alexandre de Moraes decidiu fazer mais alguma coisa abjeta e ditatorial. Então, enfim, ele é um representante perfeito do que o Hope coloca aqui. Seguindo aqui. E o Estado deveria proteger a propriedade privada de seus súditos da invasão estrangeira, mas com o poder de cobrar impostos dos súditos, pode, inevitavelmente vai, expropriar a propriedade desses súditos, não para protegê-los, obviamente, e sim para proteger a si próprio e suas expropriações contra qualquer suposto invasores internos ou externos. Você pode olhar isso aqui e interpretar como a galera que está na porta dos quartéis, como o Estado, através da figura do Alexandre de Moraes, interpretando essa galera como uma ameaça ao status quo deles, ou seja, ao que eles estão fazendo hoje, e aí, consequentemente, eles... esse estamento burocrático, o Estado, na figura do Alexandre de Moraes, usando do poder dele para poder confiscar os bens das pessoas, para poder se manter no poder. Você pode fazer essa interpretação e ela não tá errada. Se você deu esse estalo na sua cabeça e eu vocalizei aqui e falou, puta, concordo. É mais ou menos isso que eu penso também. Então, estamos alinhados nessa questão aí. Como protetor expropriador da propriedade, ou seja, como instituição fundamentalmente parasitária, o Estado nunca pode estimular, mas sempre prejudicará a produção de riqueza e assim diminuirá o rendimento per capita. Assim, em combinação com os estudos que se seguem, pretendo dar uma pequena contribuição à velha tradição da grande teoria social e tornar o longo curso da história humana, desde seu início até o presente, mais compreensível. E aqui ele deu essa introdução, Hans Hermann Hoppe, em Istambul, janeiro de 2015, que é para onde ele se mudou, então esse livro é bastante recente, em ponto geral. Então aqui eu encerro a leitura comentada. Eu não li a introdução toda, ela é um pouco longa, são 8 páginas, mas eu vou lançar o capítulo, a leitura comentada do capítulo 1. Como eu não vou fazer cortes no capítulo, vão ser vídeos mais longos, então esperem aí na casa de 40, 50 minutos, enfim, vai ser uma leitura comentada mais longa. Mas agradeço a todo mundo que assistiu essa introdução, ficou um pouco longa, mas enfim, mais comentários, enfim, falar um pouco sobre a obra, sobre o autor, alguns comentários. Agradeço a todo mundo que assistiu. Se inscrevam no canal para receber as notificações da próxima série. Links na descrição com todas as formas de seguir o canal em outras redes sociais, apoio ao canal, enfim. Agradeço a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.